Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vamos percorrer dos versos 17 ao 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 21. Amém? Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, de infinita bondade e misericórdia, nesse momento, Senhor, queremos agradecer por o Senhor ter nos trazido aqui nessa noite, por o Senhor ter colocado essa palavra em nosso coração para trazer essa noite, Pai. E venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor seja com este pregador e tudo quanto ele venha falar seja tuas palavras, seja aquilo qual o Senhor preparou para a tua igreja receber nesta noite. Ó Pai, também perdoa os pecados nossos, porque somos homens e mulheres falhos, Pai. Mas, pela tua misericórdia e graça, o Senhor nos amou. E por isso somos gratos. E assim nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se for para a questão de tema e alguém quiser anotar, eu coloquei como ele nos reconciliou consigo mesmo. Amados, reconciliar-se com outra pessoa é necessário e essencial na vida do ser humano. A quem carregue em si mágoas, rancor, ódio, ira, amargura, tristeza, e carrega isso por toda uma vida, porque em algum dia foi ofendido. E pelo fato de ter sido ofendido, não quis perdoar, não quis liberar o perdão. Não quis conversar, dialogar, consertar essa situação ao qual se encontrou ou se encontra. E quem passa por isso, ou quem age assim, sofre muito, porque levam a carga em si, a qual a palavra ela nos liberta dessa carga, dizendo que nós devemos perdoar o outro. Porque seu coração muitas vezes não vê a condição de liberar o perdão ou de receber o perdão, porque vê isso como uma forma de humilhação, de humilhar-se. Porque não foi ele que fez, ou não fui eu quem fiz, então assim eu não vou perdoar. Ou eu não vou pedir perdão. E amados, é extremamente importante que as pessoas, que nós, nos reconciliemos entre si, entre nós. Pois uma vida isolada, uma vida distante, sem família, sem amigos, sem pessoas que possamos confiar, e principalmente uma vida
distante de Deus ou sem Deus não é o ideal para o ser humano, para a pessoa alguma. Deus, ele nos criou para que vivamos em uma comum união, tanto aqui como dentro da nossa família particular, como no nosso trabalho, que nós tenhamos uma comunhão. E que esse relacionamento, ou neste relacionamento, o centro seja Deus. Eu não posso querer estar em comunhão aqui com a igreja e lá no meu trabalho eu ser um peste. Uma pessoa que não se relaciona com ninguém, um mau caráter, não tem como. Não tem como eu querer ser bem relacionado aqui na igreja, ou viver em comunhão aqui na igreja, e eu não ter um bom relacionamento dentro da minha casa. Não tem como. Algo está errado. E destas reconciliações, quer seja no trabalho, quer seja na família, ou até aqui mesmo na igreja, é extremamente necessário que entendamos que a reconciliação com Deus, ela está em primeiro lugar. Até porque a palavra, ela é bem clara quanto ao mandamento, diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui uma tríade. Eu não tenho condição de dizer amar a Deus se eu não tenho condição de amar o meu próximo, e muito menos eu vou conseguir amar o meu próximo se eu não conseguir amar a mim mesmo. Esses 3 pontos estão totalmente ligados. Eu sempre ouvi e sempre achei muito propício dizer que o relacionamento, os nossos relacionamentos, ele deve ser no formato de cruz. Esse relacionamento nosso, ele tem que ser horizontal, mas esse relacionamento tem que ser vertical. Se um desses estiver quebrado, com certeza algo está errado em nós. Amados, todos nós vivemos por natureza rompidos com Deus, por causa do pecado. E só existe um meio para voltar a essa reconciliação ou essa comunhão com Deus, que é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A gente falar aqui na igreja, alguém vai dizer assim: olha, mas o pastor talvez esteja chovendo no molhado. Mas muitas vezes mesmo pessoas que estão aqui dentro da igreja, assistem aos cultos, caminham, não têm uma compreensão do que é relacionar-se com Deus, ou ter comunhão para com Deus. Quando nós olhamos Isaías 59, verso 2, ele vai dizer assim: olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É muito forte isso. Quando nós não compreendemos que o nosso pecado, ele afeta esse relacionamento, e não só esse relacionamento, porque o nosso pecado, ele tanto afeta o nosso relacionamento com Deus, como ele afeta o meu relacionamento com o meu irmão, como afeta o meu relacionamento comigo mesmo. A gente vai olhar que desde a criação, tudo quanto Deus fizera, eis que tudo era muito bom, lembrando que Deus não tinha a obrigação ou não tinha precisão alguma de ter criado nada, de ter feito nada, porque Ele é completo em si mesmo. Mas aprouve ao seu coração em amor nos fazer, e tudo quanto Ele fez para que nós, quando nós fôssemos criados, Ele fez de uma forma tão perfeita ao ponto de dizer que, da própria Bíblia dizer que tudo o quanto Deus fizera, eis que tudo era muito bom. Isso é amor. E não somente isso, e depois de ter feito tudo isso, ter todo o cuidado com o homem ainda peca. Quebra esse relacionamento para com Ele. Desobedece. Aí, mais para frente, a gente vai olhar a grandiosidade desse amor de Deus, o querer de Deus reconciliar-se com o homem. Aí nós chegamos lá em João 3,16. Aí João 3,16 vai dizer: porque Deus, Ele amou o mundo de uma forma, de uma maneira, ou de
um tamanho tão grande ao ponto de ser indizível o tamanho desse amor, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, ou seja, não viva distante dele, não seja inimigo dele eternamente, mas tenha, né, no caso trocando o pereça, né, por essa separação, mas tenha uma vida eterna, uma eterna comunhão para com Deus, ao ponto de não ser chamado de servo apenas, mas de filhos. O tamanho do amor de Deus para conosco. E mais uma vez, Deus, Ele não tinha necessidade, vamos dizer, alguma de novamente querer estreitar os laços com o homem, de querer aproximar o homem de si, porque de certo Ele não precisa de nós. Mas o seu amor e a sua misericórdia, a pessoa que Ele é, a santidade que Ele faz com que, mais uma vez, o homem venha a se aproximar dele. Quando a gente ouve a parábola do filho pródigo, quando o filho lhe se arrepende e está voltando, diz que o pai sai correndo ao encontro. E essa imagem é tão somente a imagem de Deus, o qual mais uma vez vem se aproximar do homem, vem querer trazer o homem para perto de si. Ele não tinha essa necessidade, mas derramou sobre nós essa graça, deu-nos um presente de valor inestimável, o qual muitas vezes nós nos esquecemos. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para nos conduzir de volta a Deus. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, mas também nos encarregou de promover essa reconciliação uns com os outros. E por isso devemos nos reconciliarmos tanto com Deus, como também com as pessoas com quem tivermos conflitos. Devemos levar os outros também a se reconciliar com Deus. Quantas vezes será a função nossa, mesmo estando certos, olhar para o próximo e pedir um perdão? Mesmo sem ter feito mal algum, mas para que aquela alma compreenda o tamanho do amor de Deus em nossa vida, o que Cristo fez por nós, o que o Espírito Santo modificou em nosso interior, teremos mais uma vez, e assim como o próprio Deus fez por nós, humilhar-se. Porque qualquer humilhação que nós achemos que vamos passar, pelo fato de pedir perdão a alguém que nos fez mal, olhemos para Deus. Olhemos para Deus, que se humilhou muito mais por nós, ao ponto de o Deus Filho não morrer de qualquer forma, mas morrer pendurado em uma cruz. Humilhação tamanha de um Deus se revestir de criatura para salvar a sua criatura. E não tão somente isso, mas fazer seus inimigos de amigos. Qualquer passo que dermos em direção a uma reconciliação, devemos lembrar disso. Não é uma humilhação, ou não é uma humilhação maior do que a que Cristo sofreu por nós. O verso 17, ele vai dizendo assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amados, se somos novas criaturas, somos porque nascemos em Cristo. E não podemos viver diferente do que Ele nos mandou viver. Da forma que Ele nos ensina a caminharmos. Não há como ser chamado de cristão e não ser representante desse Cristo. Não há como você abrir sua boca e dizer, mas eu sou santo, sou salvo, sou justificado, se você não anda como tal.
Talvez alguém diga, mas isso é muito forte falar nessas palavras, mas tem que ser forte. A palavra, ela bate assim em nós. Nós precisamos demonstrar, não só por palavras, mas principalmente em nossas atitudes, que realmente somos novas criaturas. Porque se Cristo, Ele me resgatou, Ele me tirou do lamaçal do pecado, logo eu terei que fazer jus a isso. Então eu terei que andar de conformidade à palavra, porque foi o que Ele deixou para nós, a forma que devemos andar. Não podemos ter uma vida contraditória de Cristo. Nós devemos deixar para trás todas as coisas velhas, tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, que nos deixa embaraçados com este mundo, e andarmos livres. As atitudes velhas têm que ficar para trás. E também tem que haver uma mudança em nossa posição em relação a Deus e ao mundo. Temos que decidir a quem verdadeiramente vamos seguir ou vamos servir. Se nós vamos andar de acordo com os padrões bíblicos, vamos servir a Deus. Se vamos querer andar de acordo com os nossos padrões, de certo estaremos servindo ao mundo. Porque os nossos padrões não se encaixam nos padrões da Bíblia. Os padrões do mundo são contrários aos padrões da Bíblia. A união com Cristo resume a nossa experiência de redenção. Deus nos redimiu e nos restaurou para uma nova esfera de existência. Recriou-nos com pessoas de fé em Cristo e tornou o nosso desejo a viver em Cristo e por Cristo. E mais, e sabendo que tudo aquilo que pertencia à carne pecaminosa morreu, e se ainda não morreu e sobreviveu ao batismo, temos que afogá-los todos os dias. Afogar o homem velho naquelas águas do batismo todos os dias, para que nós realmente sejamos seguidores de Cristo. Não é fácil. A batalha é cotidiana, é diária. Nós não podemos achar que, pelo simples fato de termos sido batizados ou de nós recebermos a ceia, pronto, acabou-se, não se precisa fazer mais nada. Existe uma escadinha que a gente caminha, que a gente sobe todos os dias e tem que buscar a subir o máximo possível até Cristo chegar, chamada santificação. Quanto mais nós buscamos subir essa escada, de certo nós estamos mais próximos de Deus. E nós estaremos compreendendo tudo quanto Deus deixou para nós, tudo quanto Ele falou para nós, e tudo quanto Ele tem pedido de nós, exigido de nós. Muitos não compreendem, não veem Cristo como Senhor. Veem Cristo apenas como um Deus muito amoroso, que tudo faz, mas Ele é o Senhor de nossas vidas. E logo, se Ele é nosso Senhor e se Ele é nosso pastor, nós temos que dar ouvido a Ele e seguir tão somente a Sua voz. Não podemos comer em outro aprisco, em outra pastagem que não seja dele. Haverá momentos que Ele vai afagar a nossa lã, mas haverá momentos que Ele vai ter que tirar essa lã. Porque se Ele não tirar, nós vamos morrer. E se olharmos como um pastor, ele retira a lã de uma ovelha, a ovelha não se sente muito agradável nesse momento não, muito tranquila não. Porque muitas vezes os nós, quando vai ser retirada ali a lã, puxa e dói. Muitas vezes, algumas vezes causam feridas. Mas o mesmo pastor, ele depois pega o óleo e sara suas feridas. Ele tem cuidado com sua ovelha. Logo, se somos de Cristo, se somos verdadeiros cristãos, estamos sob o controle e senhorio dele. Caso contrário, estamos perdidos. O verso 18 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, aqui no verso 18, nos mostra que o ministério da reconciliação origina-se em Deus e não no homem. Não é o homem que é bonzinho e que vai atrás de reconciliar-se, não. Mas Deus primeiro quem dá esse primeiro passo. Se Deus não derramar o seu amor sobre nós, se Deus
não derramar sua misericórdia sobre nós, nós não vamos compreender o que é amor e o que é misericórdia. E de certo não vamos passar para frente. Essa reconciliação ela é uma experiência pessoal, mas ela também compreende todo o universo. O Evangelho ele é proclamado. O Evangelho ele é levado em todo o canto da terra. Pois Deus quer se reconciliar com o homem e logo, se assim Ele quer, tudo provém dele. E o que é que provém dele? O amor, a própria reconciliação, a salvação e inclusive o sacrifício. O plano inteiro da salvação e a história da redenção centraliza-se em Deus e não no homem. Não é o passo que o homem dá, mas o passo que Deus deu e trouxe o homem até Ele. Se compreendermos assim, a gente vai entender muito bem aqui Romanos 11:36 que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é por ele, dele e para ele. Todas as pessoas, amados, elas estão alienadas e separadas de Deus por causa do seu pecado, por causa da rebelião. A história pode até ter registrado muitos desastres de proporções gigantescas, mas o maior desastre cósmico, com certeza, foi a queda do homem. Por quê? Porque ela não só afetou a toda a criação, como jogou toda a raça humana no abismo do pecado. Qualquer catástrofe que a gente tenha conhecido é muito menor do que isso. O pecado divide, desintegra, separa. O pecado provocou um abismo espiritual, pois separou o homem de Deus, provocou um abismo social, porque separou o homem do seu próximo, mas também provocou um abismo psicológico, ao ponto de separar o homem de si mesmo, ao ponto do homem não se reconhecer. E além disso, provocou também um abismo ecológico, pois separou o homem da natureza, fazendo dele não só um depredador da natureza, mas muitas vezes também um adorador dessa mesma natureza. Deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar a criatura. Tirou seus olhos do Criador e atentou seus olhos à criatura. Apenas a morte de Cristo na cruz é que foi capaz de criar uma ponte eterna, uma ponte sobre a eterna separação e pagar pelo justo castigo da humanidade pecadora. Se não fosse a cruz, não existia o porquê. Se não fosse o amor de Deus, não teria-se um objetivo. Mas naquela cruz, Cristo cumpriu cabalmente ao ponto de no finalzinho dizer ali, olha, está consumado. O amor de Deus por nós está totalmente expresso naquele sacrifício. E se não compreendermos isso, não temos como compreender coisa alguma mais. Se não tivermos fragilizados ou sensíveis a aceitar isso, viveremos perdidos, sendo levados por qualquer vã doutrina e acreditando em qualquer outra coisa. A vida, morte e ressurreição de Jesus não apenas nos redimiram, mas também restauraram a nossa comunhão com Ele, nos trouxeram para perto dEle. A reconciliação é o estabelecimento ou a restauração da comunhão amorosa depois de uma desavença. E que desavença?
Para nós, a reconciliação com Deus é renovada a cada dia, quando confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e também perdoamos a quem nos deve. Há uma necessidade, meus amados, de exercermos o perdão. O próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, ele disse: quando for orar, ore assim: perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, ou aqueles a quem nos ofendeu. Se olharmos piamente a esse trecho do Pai Nosso, acho que muita gente ia ter que se calar e não orar. Porque nós estamos dando ele nos deu uma condição: perdoa os nossos pecados, assim como. Logo, se eu não perdoo, como Deus irá me perdoar? Se eu não tenho a capacidade de me humilhar e exercer o perdão, como Deus, ele vai me perdoar? Como eu vou compreender o perdão de Deus? Porque tem pessoas que levam o peso sobre si de não liberar o perdão. Mas tem pessoas que levam o peso sobre si de não se perdoarem, que é outro problema. E todos dois é um peso tão grande que a pessoa esmorece. Muitas vezes, até na própria fé, se afasta, não quer participar, acha que não é digno de estar. E se formos falar da questão de ser digno, ninguém é digno. Em 1 João 9, ele vai dizer: olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos que estar dispostos a confessar os nossos pecados, a perdoar, a mudar. Nós não somos robôs, que fomos criados de um jeito ali e vai permanecer daquele jeito. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com raciocínio, com vontades, com volições. E nós temos a compreensão que nós podemos mudar. E quando nós olhamos para a Bíblia nos dá essa condição. Depois que Cristo nos perdoa, Ele nos dá ao ponto de dizer assim: olha, eu vou ser contigo. Foge. Quando tu vê que a situação é complicada para ti, foge. Não vai enfrentar se tu acha que não vai conseguir, não. Resista ao diabo. Resista. Mas mantenha firme. E aí vem os 10 mandamentos para nós, para facilitar. Ah, mas eu não consigo cumprir os 10, então vai cumprir pelo menos os 2. Mas sabendo nós que se nós conseguirmos cumprir os 2 básicos, estamos cumprindo ele todo. Porque aquele que ama o próximo não vai ter condição de matá-lo, não vai ter condição de odiá-lo, não vai querer traí-lo, não vai. O verso 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pela morte de Cristo, a eterna justiça de Deus foi apaziguada, e todo mundo foi reconciliado com Ele. A fé recebe a obra de Cristo de maneira pessoal, mas a descrença, por outro lado, a rejeita. Jesus Cristo, Ele é a ponte que nos liga a Deus. A nossa reconciliação com Deus se dá tão somente por meio de Cristo. Não há reconciliação a partir dele. Não há nada que podemos fazer para nos tornarmos aceitáveis a Deus. Jesus Cristo, Ele nos reconcilia com Deus pela sua morte. Foi Ele quem por nós, Ele que fez por nós, que pavimentou o nosso caminho de volta para Deus. Ele é a única porta de entrada no céu. É o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Assim como está em João 14,6. Não há outro.
Não há outro caminho, porque ele não é um caminho. Não há outra verdade, porque ele não é uma verdade. E não há outra vida, porque ele não é uma vida. Mas ele é o caminho, o único. A verdade, a única verdade. E a vida, a verdadeira vida. Aqui está a glória mais excelsa do Evangelho. O justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo pela imputação da justiça do justo ao injusto. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Sem fé em Jesus Cristo, não há reconciliação. É igual como você vai viajar para outro país. Sem passaporte não viaja. Sem Cristo não vai. Sem Cristo não vai. O verso 20 vai dizer assim, olha. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Parte 1. Embaixador. Se nós formos falar aqui sobre o que é ser um embaixador, o embaixador ele é um porta-voz oficial de uma nação num país estrangeiro. O embaixador ele ostenta uma imensa responsabilidade, a de falar em nome de seu governo e representar seu país. Ele vive em terra estranha, tem uma tradição diferente, um estilo de vida diferente, é um peregrino, estrangeiro e não representa a si mesmo, nem fala no seu próprio nome. Isso é ser um embaixador. O embaixador só pode falar em nome do seu governo a mensagem que recebeu do seu governo. Ele não cria a mensagem, ele simplesmente a transmite. O embaixador entrega a mensagem do rei, com a autoridade do rei, mas ele não é substituto do rei. Mas ele fala em nome dele. A mensagem, quando a gente olha aqui de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, é para que entendamos que nós não somos desse mundo. Nós fomos levantados nesse mundo, fomos enviados para esse mundo, mas não para falarmos o que nós queremos, ou a nossa mensagem ao bel prazer nosso. Mas fomos levantados para falar desta palavra, para que cativos ouçam essa palavra, para que o mundo que está em guerra constante seja apaziguado por esta palavra, e aquele que está preso seja liberto por esta palavra. Não somos o rei, mas somos representantes do rei. E temos que falar com toda a autoridade do rei. Mas nós não podemos tirar a autoridade do rei para colocar em nós. Porque se fizermos isso, não seremos embaixadores. Da mesma forma que nós não podemos nos repatriar, né? Quando um adota o outro, como alguns jogadores fazem. Nós não podemos ser repatriados por esse mundo. Tem um hino dos Salmos e Hinos que ele diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Abençoado sim. E ele vai falar do Evangelho, dizendo que ele veio para trazer uma mensagem. Eis a mensagem que me deu, que ele manda lá dos céus, né? Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. E a mensagem que nós temos a trazer para este mundo é tão somente essa. Há uma necessidade do homem se reconciliar com Deus. Há uma necessidade do homem ouvir esse Evangelho. Mas também, enquanto ele não ouvir, o seu coração não vai ser modificado. É preciso nós irmos a cada um e falar do Evangelho. Essa é a nossa função. E ainda que batam a porta na nossa cara ou não queiram ouvir essa mensagem a primeira vez, mas o Espírito Santo é quem se encarrega de tratar o coração. E a nossa função é fazer igual como a água faz na rocha, que diz que água mole e pedra dura
tanto bate até que fura. A nossa função é como aquela gotinha d'água, está pingando ali, naquele mesmo canto, e dizendo, Jesus é bom, e Ele veio salvar os seus. Arrependa dos seus pecados. E um dia, Carlos ouviu essa mensagem, Sóstenes ouviu essa mensagem, Ivonete, Isuriel, Cleiton e cada um que aqui está. Porque alguém se dispôs a falar desse evangelho. Alguém ouviu esse evangelho, creu nesse evangelho e obedeceu à voz daquele a quem o enviou. Deus enviou seus embaixadores para declarar paz e não guerra. Nós não estamos aqui para entrar em guerra com seu ninguém. Haverá um tempo, mas não é esse. Deus não só reconciliou o mundo consigo mesmo, mas também comissionou mensageiros para proclamar essas boas novas. Todos quantos derem ouvido ao chamado para o arrependimento e a fé, experimentarão a alegria da reconciliação com Deus. Nós temos que fazer o merchandising dessa palavra, a propaganda. Assim como a gente pega uma comida gostosa, uma bebida gostosa, a gente tem mania de falar para o outro porque foi bom, porque é delicioso, nós temos que falar com o mesmo afinco do amor de Deus. Porque foi esse amor quem nos tirou de uma lama, do lamaçal. Foi esse amor quem nos modificou. Foi esse amor quem abriu os nossos olhos. E foi esse amor que nos deu a vida. Então, se um sundae, seja lá o que se coma, seja gostoso, muito maior é o amor de Deus. O suprassumo é o amor de Deus. E muitas vezes não temos passado essa receita adiante. Temos guardado e nos calado em momentos oportunos. O verso 21 vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Amados, aqui o verso 21, ele vem mostrar que os pecados da humanidade foram colocados sobre um homem inocente. Um homem santo. Deus imputou nossos pecados a Cristo como juiz, atribuiu a Cristo a responsabilidade por esses nossos pecados, fazendo assim com que Jesus fosse punido com justiça pelos nossos pecados, fazendo-o ser o nosso substituto, tendo aceito a receber a pena do pecado em nosso lugar. O justo recebendo a punição. O santo levando sobre si os pecados, todos os nossos pecados. Isaías 53:6 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E Hebreus 4:15 vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado algum. A forma de Deus nos reconciliar com Ele foi essa. Pegando os nossos pecados, jogando, colocando sobre os ombros do seu Filho amado. Quem de nós teria a coragem de fazer isso? De dar seu filho em morte por outro. Mas Deus assim fez. Muitas vezes achamos até uma humilhação muito grande via perdoar ou até mesmo pedir perdão a alguém, porque isso pode ferir o nosso orgulho. Mas não pensamos que Jesus desceu de sua glória para vir e se humilhar, tornar-se um homem, uma criatura, e passar por todo o sofrimento que passou e morrer, não tão pouco, morte de cruz, para que um dia pudéssemos ser chamados filho de Deus, para que pudesse haver uma reconciliação entre Deus e nós.
Deus não somente imputou os nossos pecados a Cristo, como também imputou a justiça de Cristo a nós, ao ponto de deixarmos de ser inimigos a passarmos a ser filhos. E essa imputação serve de base para a realização progressiva da justiça de Deus em nosso caráter moral. Nossos pensamentos e atos vão sendo santificados em medida crescente, até recebermos no céu a perfeita retidão. O caminho da santidade é até a volta de Cristo. Nós temos que nos corrigir até lá. Todos os dias nós temos que pensar que podemos ser melhores, termos atitudes melhores, amar mais o próximo, perdoar mais, procurar saber mais, deixar de lado tanta bobagem que a gente escuta e muitas vezes guarda no coração ao ponto de entristecer-se com o irmão. Temos que percorrer esse caminho. Amar o próximo como a nós mesmos é mandamento. E como amar a Deus se não vemos e não amar o próximo a quem nós vemos? Isso é tão complicado, amados. Abrir a boca e dizer assim, mas eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, mas eu não consigo olhar para a cara de Ivonete. Ora, mas se Ivonete é a imagem e semelhança de Deus, então está complicado o negócio. Aí vem aquele recado, né, Ivonete? Aquele que não conseguir amar seu irmão, vá caminhar para o inferno. Porque se você chegar nos céus, você vai ter que viver com ele por uma eternidade. Aí você só tem duas opções, né? Ou você ama ele de verdade, ou faça tudo errado, abdique do seu posicionamento como filho de Deus, né? Faça como a mulher de Jó disse, manda Deus ir para lá e segue teu caminho. Porque, meus amados, ou a gente aprende a se amar agora, enquanto está aqui, ou vai ter que se amar na força na eternidade. Não tem como. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Não podemos guardar rancor, mas precisamos nos reconciliar com o nosso próximo. Porque, meus amados, a reconciliação e o perdão é o que elimina a distância entre as pessoas. E só para entendermos, Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Ele já fez tudo por nós. Basta agora ouvirmos a sua voz e caminhar segundo o que Ele nos falou. Ou o que Ele nos fala, que essa palavra não passa, então o que Ele nos fala. E de certo, quando olhamos a Bíblia, quando lemos, quando estudamos ela, o amor de Deus, Ele grita em nossos ouvidos, de Gênesis a Apocalipse. Ao ponto de Deus destruir nações por causa do seu povo. Ao ponto de Deus abrir as portas para os gentios, para poder fazer parte do seu povo. Então que pensemos nisso nessa noite. Até que ponto eu tenho perdoado? Porque Deus, Ele me perdoou. E meu pecado contra Deus foi muito maior do que o pecado do irmão para comigo. Pensemos nisso nessa noite. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.